Você pode se alegrar no Senhor? Aleluia, obrigada, louvor. Que presença poderosa, graciosa. É tão leve, não é mesmo, irmãos? Eu não sei nem como continuar. Mas eu quero te convidar a estar alegre na presença do Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra. Aleluia. Você pode se assentar. Obrigada, louvor. Vamos deixar assim. E você não vai dormir. Vai dar tudo certo. Você não vai ficar com sono. Eu sei que você está cansado do seu dia de trabalho, da sua semana. Mas você não vai dormir, você vai ficar atento. Você vai estar aqui. Amém? Glória a Deus. É tão bom ver vocês, casal. Mari e Brenner, é tão bom ver vocês aqui. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Eu quero falar com você a respeito, continuar falando a respeito desse tema tão poderoso chamado santidade. Glória a Deus. Você pode se alegrar? Você pode dar glória a Deus por esse tema? Aleluia. Como nós temos sido esticados, né, com esse tema. Como nós estamos aprendendo. E hoje nós vamos acrescentar mais conhecimento, mais revelação da parte de Deus com relação a isso. Eu vou repetir versículos que você já ouviu ao longo desse mês. E glória a Deus, isso é segurança para nós. Eu vou repetir aquilo que foi falado no domingo, na quinta-feira da semana passada, e você vai se alegrar por isso, porque é isso que Deus tem para falar comigo, com você. Amém? Eu tinha 2 temas, e agora eu vou falar o tema novo que mudou. Não depende de mim. O tema é... O tema de hoje é santidade. Glória a Deus. Daqui a pouco eu... aqui, achei. Santidade. A nossa identidade. Aleluia. E eu quero ler com você o versículo-chave dessa noite. E depois nós vamos discorrer. Vamos conversar sobre isso. Abra comigo sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9? Só no certo aqui na minha Bíblia. Primeira Pedro. Eu marquei aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá, direitinho. Eu vou ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque eu achei uma versão de fácil entendimento para esse momento, já que nós estamos estudando a Bíblia. Amém? Vamos ler. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você se alegra com isso que você leu? Até o final do culto você vai dar saltos de alegria aqui, em nome de Jesus. O que vem na sua mente, irmãos, quando você ouve essa palavra santidade? Não responde, pensa aí. O que vem quando eu ouço essa palavra santidade? O que vem à sua mente? Né? E para te explicar sobre isso, eu vou fazer uma comparação natural, bem natural. Tá? E eu vou contar um pouquinho da história da minha vida, só um trechinho. Me permita? Vai ter sentido, fica bem tranquilo. Me ajuda, Senhor, em 10 de novembro de 2012, eu me casei. E isso faz 13 anos, vai fazer este ano 13 anos, irmãos, que eu me casei com o Jonatas. Levanta a mão aí, esposo, com o Jonatas. Antes de eu casar, eu não tinha aliança. Era assim. E todas as vezes que eu levantava as minhas mãos e as pessoas me viam, quando eu falava, gesticulava, todo mundo sabia
que eu não era casada. Eu era solteira. Eu não tinha ninguém. Então, eu não tinha um marido, não tinha também ninguém. Por mim. Certo? Depois desse dia, eu casei. E na minha aliança tem o nome do Jonatas aqui. E ele colocou a aliança aqui na minha mão. E para onde eu vou? Se eu falar com você, levantando minha mão, gesticulando aqui, você vai saber que eu sou casada, não é mesmo? Eu preciso falar alguma coisa? Nada. Se eu levantar as minhas mãos aqui, você, obviamente, vai olhar para a minha mão e vai ver a minha aliança e vai saber, ela é casada. Certo? E quando eu me casei, eu decidi, porque hoje a mulher tem essa opção de não colocar o nome do marido, ela pode permanecer com o nome dela. Mas eu queria ter o nome do marido. E aí eu mantive o meu nome completo, Denise da Cruz Braga, e acrescentei o nome do meu esposo, Ferreira. Hoje, nos meus documentos, está assim, nome, Denise da Cruz Braga Ferreira. Então, não só a minha mão, né, sem eu precisar falar, diz que eu sou casada, mas existe um papel, existe algo que está em todos os órgãos do governo e para quem quiser, que fala que eu sou casada. Denise da Cruz Braga Ferreira. Então, veja, além da minha aliança, eu ainda tenho um documento, certo? E para onde eu vou, está lá escrito esse nome completão, bem grandão, certo? E logo que eu casei, em novembro, em dezembro, eu já fui trocar minha identidade. E aí deu tudo certo, continuei. Na metade do ano seguinte, a empresa que eu trabalhava precisou trocar a conta para poder receber, e eu fui lá para fazer minha conta. E eu não pude, irmãos, porque o meu CPF e o meu título tinham travado. Nessa brincadeira, né, de tão demorado todos esses meses, e até eu conseguir ir no correio, ir não sei aonde, para poder pagar a taxa, eu fiquei ainda uns dias com a dificuldade de receber, certo? E aquilo que era meu, por direito, é meu salário, eu trabalhei. Eu tive dificuldade de receber, irmãos. Tudo porque eu não fui rápida em organizar aquilo que era importante, que era o meu CPF. Eu fiz só pela metade. Eu fiz logo a troca da minha identidade, porque eu ia precisar depois viajar, né? Poderia viajar e eu queria ter identidade. Mas eu não fiz a troca por completo. Eu não ajustei por completo os meus documentos. E aí, o que eu tive? Problemas. Né? Paguei taxa, fiquei indo para um lado e para o outro, faltei no trabalho, tendo que ajustar tudo isso. Irmãos, o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Eu quero falar para vocês de santidade. Você sabe que Deus é santo, não é mesmo? E quando você pensa que Deus é santo, você imagina coisa branca, coisa clara, coisa iluminada, onde não tem como você observar mancha. Você vê que é algo separado. É isso que a gente tem aprendido, que santidade é ser separado. E Deus é assim, ok? Só que quando eu e você aceitamos Jesus, quando nós viemos em algum momento aqui na frente, em alguma igreja, e nós fizemos aquela declaração, sim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Naquele momento, uma aliança foi feita com você. Algo foi colocado sobre você. O sangue de Jesus, que te purificou de todo pecado, que te lavou de toda injustiça, que fez de você, povo santo, raça eleita, sacerdócio real. E que, a partir de agora, por onde quer que você ande, o sangue de Jesus é aquele que vai à sua frente sobre você, dizendo, filho de Deus, diabo não pode tocar. Filho de Deus, existe autoridade. Filho de Deus, ele reina em vida. Compreende? Você não precisa falar nada, mas o sangue de Jesus que está sobre você diz algo ao seu respeito, que você é filho de Deus. Porém, não basta somente ter a aliança, é preciso ter os documentos, que não vão travar, né? Como travou na minha história aqui. E nesse caso são os comportamentos, as atitudes que demonstram e que não vão travar aquilo que Deus já te deu. Você compreendeu? Fui bem clara?
Agora vamos discorrer esse manto aí, né? Você leu em 2 Pedro comigo, 1 Pedro 2, versículo 9. Eu vou ler aqui só um destaque numa outra versão. Que você é nação santa, povo que pertence a ele. Ou, nessa versão aqui, povo de propriedade exclusiva, separada. Povo de propriedade exclusiva. Você faz parte de um povo que é exclusivo de Deus. Você faz parte de alguém que é separado. Você já é santo. Compreende? É o que a Bíblia está dizendo aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você é, vós sois raça eleita. Você é. Está dizendo que você vai ser, se você alguma coisa? Não, já está te afirmando. Você é. Ok? Porém, meus irmãos, o que acontece? O diabo é especialista em distorcer isso. E ele vem fazendo isso já desde Gênesis. Então, você vai abrir comigo a sua Bíblia, para você ter a certeza do que eu estou te explicando. Em Gênesis 1, versículo 26 e 27. Diz assim, eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje só porque está uns termos um pouquinho mais tranquilos para a gente compreender. Aí ele disse, ele quem? Deus. Em outra versão diz, deixa assim, aí ele disse, agora vamos fazer. Nós quem? Quem é esse vamos? Deus, a sua trindade. Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, né, os animais, as aves selvagens, sobre os animais que rastejam no chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, homem e mulher. Ok? Realidade. Logo no primeiro capítulo. Então, em Gênesis está escrito que Deus criou homem e mulher parecidos, da mesma espécie que ele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, te assegura que você é povo escolhido, raça eleita, santo, separado para viver exclusivamente para ele, para boas obras. Ok? E por que a gente não faz isso? Por que a gente não vive isso? Porque muitas vezes, mesmo você sabendo que essa é a sua identidade, que isso é ser santo, santidade faz parte de você, faz parte de mim, mas muitas vezes a gente fica achando que não é. E quem faz isso? O diabo é que vem. Lá em Gênesis, Deus falou isso. E logo depois, ele vai com Eva e diz assim, mas é verdade? Será? Não é mesmo? Ele vai dizer em Gênesis 3, do capítulo 1 ao 10, ele vai dizer assim, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem nenhuma fruta? De nenhuma árvore? E aí a mulher responde, não, é sim, nós podemos comer, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus disse que nós não devemos comer, porque se nós fizermos isso, nós vamos morrer. Aí sabe o que a cobra fala? O diabo diz para ela, diz assim, não, vocês não morreram coisa nenhuma. Não tem nada a ver isso. Não é assim que às vezes o diabo vem falar com a gente? Não, que isso não. Se ele coloca um pouquinho de dúvida naquilo que é a realidade, que é a verdade, pronto, ele conseguiu o que ele queria. E aqui Eva caiu. Ele disse, não, coisa nenhuma, vocês não vão morrer. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem dessa fruta, dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Mas pare e pensa comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Deus disse, nós vamos fazer parecidos. Serão como nós. Adão e Eva já eram como Deus. Compreende? E aí o que
o diabo vem falar para Eva? Não. Ele está falando isso porque ele não quer que você seja parecido com ele. Mas ela já era. Compreende? Eu e você já possuímos a identidade de santidade. Não existe dúvidas sobre isso. Isso é um fato. Porque sobre nós já está o sangue de Jesus, que já nos purificou de todo o pecado e de toda a injustiça. Por isso, eu e você podemos andar como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida. Aleluia! Você compreende? Mas o que acontece? O que acontece? Só pegar aqui. Aleluia! Nós precisamos nos ver dessa forma, como nós somos. Eu e você já recebemos a retidão, nós já recebemos tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós já somos. Então, você e eu não precisamos mais ficar mendigando aceitação, ficar mendigando reconhecimento, porque nós já somos santos. Santidade já faz parte da minha e da sua identidade. Então, não mendigue aceitação, reconhecimento, porque não vem das outras pessoas, mas vem da sua consciência de ter a certeza de quem você é em Deus. Jesus está sentado nas regiões celestiais, ao lado do Pai. Jesus. Mas a Bíblia fala que eu e você, em Efésios ele diz, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, essa é a minha e a sua posição no reino espiritual. Por isso eu e você podemos andar na rua, convictos, seguros, declarando a palavra. Certos, caminhando com base na palavra, certos de que nós temos uma nova história, uma nova vida. E nós caminhamos com base nessa nova vida. O que acontece, irmãos, o que é o grande problema de quem ainda está na caminhada com Cristo e vê a santidade como regra? Como algo que eu não posso fazer. Não, eu não posso usar short, eu não posso usar blusa de alça, eu não posso usar maquiagem, eu tenho que deixar o cabelo grande, ou então eu tenho que cortar o cabelo e fazer volta para ficar careca. O homem cria um monte de coisa para poder dizer que eu sou santo. Mas não tem nada que eu e você possamos fazer. Nós somos santos. O que nós precisamos é andar com base nessa verdade, da nossa realidade. Amém? Ou você acha que depois que eu casei, que só porque eu ando com uma aliança, eu tenho que agir como eu era quando eu era solteira? Quem é casado sabe que não. Você vai ter uma postura de uma pessoa casada. Não é mesmo? Quando eu sair, eu for fazer um passeio, eu não vou sozinha, eu vou com o marido. A minha diversão e os meus passeios não são mais sozinha, procurando as amigas ou qualquer outra pessoa. É com meu esposo. Por quê? Porque eu sou casada. Então, esse pequeno comportamento tão importante muda na minha vida, vira a chave. E por onde eu andar, quem vai comigo? O marido. Compreende? Não é só porque eu tenho uma aliança, porque algo está no meu dedo e aí todo mundo vai sabendo, ela é casada. Mas se eu não tenho comportamentos e atitudes de alguém que tem uma aliança, não está valendo de nada. Eu não entendi que eu casei. Compreende, irmãos? Então, nós precisamos estar conscientes, convictos, para poder caminhar com base na nossa identidade. Qual que é a minha e a sua identidade? Santos. Santos. E eu ando com base nisso. Eu não minto. Eu não passo a perna nas outras pessoas. Eu não quero me fazer de esperto. Aqui é onde eu ouço mais sobre isso. Tem que ser esperto, né? Vai aí na contramão que dá tudo certo. Pode ir. Ultrapassa o sinal. Xinga o motoqueiro. Xinga o cara da bicicleta. Olha,
E assim a gente vai. Fala mal do vizinho, entende? Fala mal do colega de trabalho. Entende que não combina mais? Eu, quando casei, eu tive que ajustar até o grupo de pessoas com quem eu caminhava. Porque não dava mais para eu andar com as jovenzinhas. Eu tinha que andar com as casadas, para poder fazer passeio de casal, para ter conversa de casal. Compreende? Não combinava mais comigo determinados tipos de roupa. Assim como não combina mais com quem é santo determinados tipos de comportamento. Porque eu sei a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sou filha, raça eleita, sacerdócio real. Desculpa, eu não tenho o que fazer com isso. Compreende? Você não tem o que fazer sendo santo. Ficar se desculpando ou querer inventar, querer procurar em relacionamentos, em coisas externas, aquilo que você já tem dentro, irmãos. Aquilo que você já é aceito. Você não precisa ficar procurando aceitação com um namorado, com namorada, com um ficante, com qualquer outra coisa. Você já é aceito por Deus e você já é amado por Deus. Aleluia! Sabe outra coisa que a gente faz muito, falando de uma forma geral, é querer aparecer, querer chamar atenção de alguma forma. Nós não precisamos disso. Por quê? Porque Ele nos vê. A Bíblia fala que Ele sempre nos ouve. Então, por que eu estou querendo ser ouvido o tempo todo, ser visto o tempo todo por outras pessoas, se Ele já me vê, se Ele me ouve? Nós cantamos, tu nunca me deixará, nunca me desamparará. Irmãos, não procure fora aquilo que você já tem dentro. Não procure aceitação e reconhecimento, agindo de um jeito que está desalinhado, está desconforme a sua natureza. Sua natureza é divina. Aleluia! A minha e a sua natureza são naturezas divinas. A vida zoe de Deus, a própria vida de Deus, abundante, transbordante, está dentro de mim, de você. Compreende? Isso me faz andar, como diz meu pastor, de peito de pombo, gente. Eu sou amada. Eu não sou reconhecida pelo que eu faço, pelo que eu entrego, pelo jeito que eu canto, pelo jeito que eu falo. Não é por isso. É porque eu sou filha. E filha amada. Sacerdócio real. Raça eleita. É isso que eu e você somos. Ponto final. Minha identidade. É como se fosse a minha aliança. O meu comportamento, o meu documento, dizendo, está aqui, filha de Deus, amada, respeitada, honrada. Aleluia! É o que eu e você somos. E por isso, eu não vou mentir. E por isso, eu não vou andar em tristeza, eu vou ser alegre, eu vou andar em bondade, benignidade, fidelidade, eu vou ser leal. Eu vou ter domínio próprio também, porque eu não vou ser explosiva. E nem tagarela demais. E também nem fechada demais. Porque domínio próprio existe dentro de mim. Qual que é a dificuldade? A dificuldade está em muitas vezes nós aceitarmos as mentiras do diabo. E não andarmos em conformidade à nossa identidade. Existe uma identidade que já foi conquistada para mim e para você. Viva essa identidade. Porque o que o inimigo quer é exatamente colocar essa dúvida em mim e em você. Querendo dizer, não é tão assim, não. O que ela está falando, não, é mais ou não. É até um ponto, mas nessa área que não. Não, porque ela não sabe da minha história. Não, ela não sabe o que eu passei, da onde eu vim. Não sabe nem a história do meu pai, da minha mãe. É só por isso. E eu vou te dizer, é aí que o diabo quer te dar rasteira. É aí que o diabo quer te fazer ficar confuso e confusa. Em dúvida, oscilante. Deus te deu santidade. E essa santidade, que é a sua identidade, te faz caminhar, te faz ter comportamentos à altura dele. Porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Ponto final. O que passar disso não tem nada a ver. Essa é a nossa realidade. Aleluia! Aleluia! Então, você vai ler o que diz em Hebreus,
que ele fala assim, que a gente tem que tomar uma posição e fazer um esforço. Vamos ler aqui Hebreus, deixa eu só ver onde eu anotei, Hebreus 12, 1. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, posição minha e sua, decisão minha e sua, porque Deus já fez o que precisava fazer quando mandou Jesus e resolveu toda a situação nossa, daquilo que foi perdido lá no Éden com Adão e Eva. Ok? Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. O que está te atrapalhando? O que está te segurando, atrapalhando, te fazendo ficar com peso de caminhar em santidade? Deixa de lado tudo o que te atrapalha. Esse pecado que agarra firmemente. Ele fica querendo, irmãos, e ele vem, sabe como? No seu pensamento, dizendo que não é bem assim. Mas lembra daquela situação? Lembra daquilo? Irmãos, você vive daquilo que Jesus já conquistou para você. Você é povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Você é membro da realeza. Realeza não vive esfarrapado. Eu não estou falando de roupa normal. Você está compreendendo? É comportamento, é posicionamento. Ande à altura da sua identidade. Aleluia! Aleluia! Então, eu quero te ajudar a lembrar com frequência, lembre-se com frequência da sua identidade. A identidade que você tem em Cristo. Quem Ele diz que você é. Não sei o que diz ao meu respeito. Leia 1 Pedro 2, versículo 9. Quer saber mais? Leia Efésios 2, versículo 10. Lá você vai ver. Efésios 2, versículo 10. Vai dizer que você é obra-prima. Aleluia! Não sei ainda muito bem. Leia Isaías 43, 4. Se quiser colocar aí, meu irmão, vai dizer que você é precioso aos olhos do Pai. Aos olhos dele. Jeremias 31, 3. Ele te ama com amor eterno. Não importa quem não te amou ou que falta de amor teve em alguma lacuna da sua vida. Coloque nessa lacuna o amor de Deus, porque Ele te ama com um amor eterno, completo. Em Deus, meus irmãos, nós somos plenos, completos. Em qual área da sua vida está meio bagunçado ou não está tão claro isso? Pega essa palavra, leva até lá, nessa área da sua vida. Aleluia! Irmãos, todo mundo vai para o céu se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia! Mas viver vida abundante, transbordante, plena, talvez nem todos vivam. Mas a vontade de Deus é que você viva a vida transbordante, plena, completa, com contentamento. Para que você busque o seu contentamento nele e não em atividades, em relacionamentos, em excessos de trabalho ou qualquer outra coisa. Em adquirir coisas. Em mais uma viagem, não deu, eu quero outra viagem, eu quero mais eu tenho um celular, um Motorola, eu quero um Samsung, agora eu quero um iPhone. Se eu não vou ficar feliz se eu tiver um iPhone. Eu tenho o iPhone 1, o 2, o 3, o 4, já tem até o 17, eu acho, sei lá que número tem, e cada um tem o iPhone, número e o Pro. Não, eu quero o Pro agora, eu quero o último Pro. Enquanto eu não tenho, não estou satisfeito, não estou feliz. Eu quero mais, algo externo. Posso ter algo externo? Claro que posso. Posso ter meu celular, posso ter uma Bíblia melhor, posso ter um sapato, Está tudo certo. Mas, irmãos, a nossa felicidade, a nossa completude, a nossa identidade não está em ter, mas em ser. Aleluia! Aleluia! Porque quando você sabe quem você é, que você é uma pessoa santa, chamada por Deus para representar o seu santo nome, para representar Deus na terra, porque é sacerdócio real, não é mesmo?
representante de Deus nessa terra. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Aí você vai fazer boas escolhas. Aí você vai deixar pequenas coisas que ficam te atracando, que diz Hebreus 12, te fazendo andar pesado. Aí você joga fora e não vai sentir dor nenhuma. Vai ficar mais leve, mais feliz. Por quê? Porque você sabe o que te espera lá na frente. Irmãos, se você já soubesse aquilo que Deus sabe a seu respeito, o seu futuro, se você já soubesse agora, se Deus já te mostrasse agora num telão, olha como você vai estar daqui a 10 anos, 5 anos, olha só, eu vou estar desse jeito, uau! Puxa, é desse jeito que eu vou estar? Uau! O que você faria agora para acelerar, para em vez de chegar em 10 anos, para chegar já ano que vem? O que você faria? O que você já mudaria? Com quem você já deixaria de andar? Com quem você começaria a caminhar mais? O que você deixaria de escutar e o que você escutaria mais? O que você deixaria de ler e leria mais? O tempo que você tem para orar e o tempo que você vai investir. Porque se você soubesse o que Deus já sabe, o que Deus já viu lá na frente. Ai, irmãos. Entende? Porque a Bíblia nos assegura que Ele tem para nós um futuro. O que eu tenho para você são planos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Aleluia! Aleluia! Então eu quero te dizer, meu irmão, lembre-se de quem você é. Aleluia! O louvor pode vir. Quando você lembra de quem você é, o medo não te domina, ousadia te enche, te conduz. Você anda como quem nunca vai ser derrotado, não. Você se agarra na palavra que diz que o Senhor sempre me faz andar em triunfo. Eu sou mais que vencedora. Eu tenho a vitória completa em todas as situações. Aleluia! E a pressão vem. Elas passarão. Elas não vão permanecer na minha vida. Elas passam, então passa logo. Se alinha a palavra, quer passar? E já passa. Dê ordem. Aleluia, vá em frente. Vá em frente. Faça declarações de quem você é. Busque na Bíblia quem eu sou. Eu te dei aqui alguns versículos. 1 Pedro 2, versículo 9. Eu te dei Jeremias 31, 3. Eu vou te falar 2 Coríntios 6, 18, que diz assim: você é meu filho. Salmo 139, versículo 17, diz assim: que muitos são os pensamentos de Deus sobre você. Romanos 8, 37 diz: com Ele você é mais que vencedor. Aleluia! Aleluia! Lembre-se, tenha esse hábito de lembrar quem você é. Não na sua identidade natural. Não é na identidade natural. Mas é naquilo que Deus diz a seu respeito. E eu e você cantamos isso. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Coloque esse louvor na sua casa, irmãos. Declara ele. Canta essa verdade para você mesma. Você mesmo. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Começa a falar para você no espelho: eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia! Você pode ficar de pé. Nós temos ainda alguns minutos. E eu quero estimular você a fazer algo. Declarar. A fé tem voz. E é a sua voz. Porque se eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, nós agimos como Deus. E Deus faz as coisas através da voz, da fala. Ele disse: haja, e assim houve. Aí o homem, ele diz: façamos. Ele nos molda. E depois ele sopra. O próprio fôlego de vida de Deus está dentro de mim, de você. Então você vai declarar, fica de pé todo mundo, por favor. Você vai encontrar uma pessoa e você vai declarar. Você vai ajudá-la a ouvir a verdade de quem ela é. E essa pessoa vai dizer quem você é em Deus. Nós vamos orar uns pelos outros. Eu não vou conseguir orar por você.
mas a imposição de mãos, a oração junta. Não caminhe sozinho, irmãos. Ore uns pelos outros. Encontra isso a dupla. Vai, encontra uma dupla. Não fique sozinho. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que ser apenas um. Um ao outro ajudou, diz um versículo, e ao outro disse: esforça-te. Aqui, Rafinha, não fique sozinha. Alguém para orar. Orem juntos. E começa a declarar sobre essa vida. Começa a declarar sobre esse filho, sobre essa filha. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos garante que nós somos filhos amados, que nós somos herdeiros, que nós somos santos. Essa é a nossa identidade. Eu declaro olhos abertos, ouvidos atentos para ouvir essa verdade. Obrigada, porque o diabo não vai roubar e colocar dúvida mais, porque eles estão seguros de quem eles são em ti, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Filhos que vivem à altura do Pai que tem. Filhos que sabem proteger as suas vidas por causa das escolhas que fazem. Em nome de Jesus, nenhum deles se perderá. Nenhum deles andará em confusão. Nenhum deles andará em ausência, em escassez. Mas terão voz ativa para usar a fé, para declarar a realidade daquilo que foi conquistado na cruz para eles. Vida abundante, vida plena. Eles são amados. O amor do Senhor os completa em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Não há nada que tenha acontecido, não existe nenhuma situação difícil que o amor de Deus não venha curar. O amor de Deus tem poder para curar, para poder restaurar, para poder trazer novidade de vida, para poder remir o tempo. O amor de Deus é aquele que nos redime, que nos resgata, que nos restaura, e Ele vai nos alcançando para nos fazer lembrar que nós já somos santos, separados para boas obras, separados para viver vida transbordante nele, porque os rios de águas vivas fluem do nosso interior. Rios de águas vivas fluem do nosso interior, lavam a nossa vida, mudam a nossa história, curam cada situação do passado, em nome de Jesus. Aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Agora, sabendo da sua identidade, santidade, a sua identidade, ande à altura da sua identidade, e as pessoas verão por onde você passar, ali vai alguém diferente, ali vai alguém especial, um povo santo, uma raça eleita. Aleluia.